Bom dia, meus amores. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que estejam todos bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de física. A gente trabalhou o capítulo 18 anteriormente, já finalizou ele, então hoje a gente vai dar continuidade com o capítulo 19, transferência de energia entre sistemas, calor. Eu dividi o capítulo em duas partes, então hoje a gente vai estudar a parte 1. Basicamente, essa parte 1, a gente vai trabalhar com os conceitos de calor e temperatura e escalas termométricas, ok? Então, essa parte 1 está definida nesses 3 tópicos, tá? Aí você pode me perguntar assim, tia, mas calor e temperatura não são a mesma coisa? Não, eles não são a mesma coisa. A gente vai entender o conceito de cada um deles como que eles agem em determinadas situações, tá bom? Antes de definir o que é calor e o que é temperatura, eu queria definir o conceito aqui com vocês, né? Para a gente poder entender melhor o que é temperatura. É energia cinética. O que é energia cinética? A energia cinética é a energia que um corpo ou que um objeto possui devido ao seu movimento, né? Então, a energia cinética em um objeto é a energia que ele possui devido ao movimento que ele realiza. Então, o objeto vai realizar um movimento e esse movimento vai produzir uma energia que a gente chama de energia cinética, ok? Então, vamos ver o conceito de temperatura. A temperatura é uma grandeza física escalar, ou seja, quando eu falo que ela é uma grandeza física escalar, eu estou dizendo que ela não possui uma direção, que ela não possui um sentido, ok? Então, ela é diferente da grandeza física vetorial, que ela possui uma direção, ela possui um sentido, né? E possui um vetor de aplicação de força. Então, no caso aqui, a temperatura ela não possui. Então, ela é uma grandeza física que pode ser definida como a medida do grau de agitação das moléculas que compõem o corpo. Quanto maior a agitação molecular, maior será a temperatura do corpo e mais quente ele estará e vice-versa. O nosso corpo, os corpos, eles são constituídos por partículas. E essas partículas, elas encontram-se em constante movimento. O que é estar em constante movimento? Produz energia cinética, né? Porque a energia cinética é a energia que o corpo possui devido ao seu movimento. Então, um corpo é constituído, né, de partículas. E aí, essas partículas encontram-se em constante movimento, ok? Mas essas partículas, elas têm, vamos dizer assim, um grau de agitação maior ou um grau de agitação menor. Vai depender do estado em que ela se encontra. Aqui nesse exemplo, nós temos aqui esse corpo, né? Que é uma bacia, esse objeto aqui, né? Com água. É uma bacia com água quente. E no segundo recipiente, nós temos uma bacia com água fria em cubos de gelo. Então, o grau de agitação das moléculas vai ser maior quando o corpo for um corpo que esteja com a temperatura mais elevada. E o grau de agitação das moléculas vai ser menor quando o corpo possui um grau de temperatura menos elevado. No caso, o corpo quente, ele possui uma maior temperatura, uma maior elevação de temperatura do que o corpo frio. Então, o grau de agitação das moléculas que estão no interior dessa bacia com água quente vão ser maior. Então, a energia cinética produzida pela bacia de água quente será maior. Então, o grau de agitação das moléculas da bacia de água quente vai ser maior. E o grau de agitação
das moléculas da bacia de água fria com cubo de gelos, ela vai ser menor por causa da temperatura, que também é menor. Então, quanto mais elevada a temperatura, maior vai ser o grau de agitação das moléculas. Quanto menor a temperatura, menor vai ser o grau de agitação das moléculas. Então, voltando aqui para o conceito de temperatura. O que a temperatura faz? A temperatura, ela mede o grau de agitação das moléculas. Quanto maior for a temperatura existente em um corpo, maior vai ser a agitação das moléculas. Quanto menor for a temperatura existente em um corpo, menor vai ser o grau de agitação das moléculas. Então, a palavra quente e frio, ela está relacionado ao conceito de temperatura, porque vamos pensar aqui nos 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. O estado gasoso, por exemplo, né, seria o vapor, né? Será que ele vai ter um grau maior de agitação das moléculas? Ou será que ele vai ter um grau menor de agitação das moléculas quando eu comparo ele ao estado sólido? Por exemplo, um cubo de gelo está sólido, né? Então, o cubo de gelo, ele é considerado corpo frio, ok? Então, o grau de agitação vai ser menor no cubo de gelo, no estado sólido da matéria, e no estado em que nós temos uma evaporação, né? Ele vai ser um grau de agitação das moléculas vai ser maior, no caso no estado gasoso, ok? Vamos para o conceito de calor. O calor é a energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. Quando não há diferença de temperatura entre os dois corpos, não existe calor. Vamos ver aqui o exemplo para ficar melhor de entender. Eu tenho aqui o corpo A e eu tenho o corpo B. O corpo A tem uma temperatura maior que a temperatura do corpo B. Ok? Vamos dizer que o corpo A é um corpo quente e o corpo B é um corpo frio. O que acontece? Quando eu colocar esses dois corpos aqui, ó, corpo A e corpo B em contato, a temperatura do corpo quente, no caso do corpo A, vai ser transferida para o corpo B, ok? Que é o corpo frio. Então, o corpo A, ele vai ceder temperatura, né? Ele vai doar temperatura para o corpo B. E, em compensação, ele vai perder temperatura. Então, o corpo B vai ganhar temperatura e o corpo A, ele vai perder temperatura. Quando chegar depois de um determinado tempo, esses dois corpos aqui, que inicialmente foram expostos, colocando um em contato com o outro, eles vão possuir as mesmas temperaturas. Então, quando eles tiverem a mesma temperatura, ok? A gente diz que já não existe mais calor entre esses dois corpos, porque eles estão na mesma temperatura, ok? Então, vamos ver aqui um exemplo. Nós temos inicialmente o corpo A, com 80 graus Celsius, e o corpo B com 10 graus Celsius. Então, visivelmente, eu tenho um corpo quente e um corpo frio. Eu vou pegar esses dois corpos e vou juntá-los, colocar um de encontro com o outro. O corpo que tem maior temperatura, ele vai doar essa temperatura para o corpo de menor temperatura. No caso, o corpo A vai ceder a temperatura dele para o corpo B, ok? Então, o corpo B, ele ganha temperatura, né? Ele ganha temperatura. E o corpo
A, ele perde temperatura, porque ele está doando, então ele vai perder. Ok? Então, ele vai transferir energia para o corpo B, isso implica que ele vai perder energia. E o corpo A, o corpo B, né, vai ganhar energia. Depois de um determinado instante, um determinado momento, o corpo B e o corpo A vão entrar em equilíbrio térmico. O que quer dizer equilíbrio térmico? É quando ocorre uma transferência de calor espontânea, sempre do corpo menor, né? Ó, como a gente viu, do corpo maior, perdão, sempre do corpo maior para o corpo menor. E depois de um determinado período de tempo, esses dois corpos terão a mesma temperatura. Então, a gente percebeu que depois de um tempo passado, o corpo A e o corpo B possuem exatamente a mesma temperatura, que é 50 graus Celsius. Então, voltando aqui ao conceito de calor. O que é o calor? É a energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para o outro com menor temperatura, né? Então, é a energia de um corpo vai passar para outro corpo espontaneamente, de forma que esses corpos eles vão possuir, depois de um determinado tempo, a mesma temperatura. Quando eles possuírem a mesma temperatura, eu digo que esse corpo entrou em equilíbrio térmico, ou seja, houve uma transferência de calor entre esses dois corpos, no caso sempre do corpo com maior temperatura por corpo de menor temperatura. O corpo de maior temperatura vai perder energia e o corpo de menor temperatura vai ganhar energia. E um determinado tempo depois, a energia de ambos os corpos vão ser exatamente iguais. Aí, então, quando eles estão com a mesma temperatura, eu digo que esses corpos estão em equilíbrio térmico, ok? Então, se dois corpos encontram-se com a mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico, ok? Um exemplo que a gente poderia pegar no nosso dia a dia seria num café da manhã, quem gosta de fazer isso, misturar em um copo o leite e o café, né? Então, quando eles se misturarem, vai haver uma transferência de calor do corpo mais quente, no caso do líquido mais quente, para o líquido mais frio. Se o líquido mais quente for o café, né, ele vai fazer uma transferência de calor para o corpo mais frio, que será o leite. E aí, então, eles vão entrar em equilíbrio térmico. Eles vão ter, quando você for tomar, você não consegue ter a separação do café que estava quente e do leite que estava frio. Não, ambos, né, têm a mesma temperatura. Então, eles entram em equilíbrio térmico. Então, quando você mistura café com leite, você faz com que esses dois líquidos entrem em equilíbrio térmico, ok? Antes de ir para a escala termométrica, vamos falar só aqui como que a temperatura é medida. A temperatura de um corpo, para ser mais exato. Como que ela é medida? Exatamente, através do termômetro. O termômetro, né, ele é um dispositivo utilizado para medir a grandeza, a temperatura. Ele é constituído por um tubo de vidro fechado e graduado. E uma das extremidades contém um líquido termométrico, que pode ser um álcool colorido. E sob o efeito do calor, o líquido expande-se sobre, né, o interior do tubo graduado, mostrando-se a temperatura. Isso acontece em que tipo de termômetro? Exatamente, que esse termômetro são utilizados, né, em atendimentos médicos, né, que não são digitais, ok? São os termômetros que não são digitais, ok? São conhecidos como os termômetros clínicos, ok, gente? Então, ele possui um líquidozinho nele, quando você expõe
desse termômetro, né, a uma temperatura. Então, o líquido que está dentro do termômetro, ele vai se deslocar e vai mostrar para você a temperatura do corpo. Pode ser do corpo humano, pode ser a temperatura da água, ok? Pode ser medido também em outras situações. A temperatura do ar também pode ser medida, a temperatura de substâncias do corpo de animais. Agora a gente vai falar um pouco das escalas termométricas, tá bom? Uma escala termométrica, ela corresponde a um conjunto de valores numéricos, e em cada um desses valores está associada uma temperatura. Para a graduação das escalas foram escolhidas pontos fixos, tá bom? Dois fenômenos que acontecem sempre na mesma condição, que é a fusão e a ebulição da água, ambas sob pressão normal, equivalente ao nível do mar. Aqui nessa primeira parte, vocês podem aqui observar a representação de uma escala termométrica, onde essa escala ela está apresentando os pontos de fusão, de ebulição da água. A gente vai ver já já onde que se localiza o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. E ela está mostrando também, em cada uma delas, as temperaturas existentes, que a gente vai trabalhar com essas três temperaturas existentes: o grau Celsius, o grau Fahrenheit e o Kelvin. Lembrando que para o Celsius e para o Fahrenheit, a gente diz graus Celsius e grau Fahrenheit, respectivamente. O Kelvin, a gente não diz graus Kelvin, a gente apenas fala Kelvin, sem colocar o graus. Se eu for falar uma temperatura em graus Celsius, 24 graus Celsius. Se eu falar uma temperatura em Fahrenheit, 24 graus Fahrenheit. Mas se eu for falar de uma temperatura em Kelvin, 24 kelvins apenas, ok? Não precisa eu incluir o graus, tá bom? A escala em graus Celsius é a que a gente utiliza para as nossas medidas de temperatura. A escala em grau Fahrenheit ela é atualmente usada por 5 países. E a escala Kelvin, ela foi criada por Lord Kelvin. E de uma certa forma, ela é especial porque traz uma ideia bastante interessante. Ele imaginou que se a temperatura é uma medida de agitação molecular, então o valor zero de temperatura deve representar um estado em que as moléculas estejam totalmente paradas. Esse é o estudo chamado de zero absoluto, tá bom? Então, as escalas mais comuns que a gente utiliza no nosso dia a dia são essas duas aqui, tá bom? Celsius e Fahrenheit. Vamos aqui definir os pontos de fusão e ebulição da água. Como vocês podem perceber, na escala Celsius, nós temos um intervalo de 0 a 100 graus. Na escala Kelvin, nós temos um intervalo de 273 a 373 Kelvin, ok? Na escala Kelvin, de 273 a 373 Kelvin. Isso quer dizer que esse intervalo são divididos em 100 partes iguais e cada uma dessas divisões corresponde a 1 grau Celsius e a 1 grau Kelvin, respectivamente, ok? Já na escala Fahrenheit, ó, nós temos um intervalo de 32 graus Fahrenheit a 212 graus Fahrenheit. Então, esse intervalo ele é diferente do intervalo de Celsius e de Kelvin, porque ele é dividido em 180 partes iguais e cada uma das divisões corresponde a 1 grau Fahrenheit, ok? Agora, a gente vai ver o primeiro e o segundo ponto fixo, ok? O segundo ponto fixo, começando aqui da parte de cima,
O segundo ponto fixo corresponde à temperatura de ebulição da água, ok? Então, o segundo ponto fixo corresponde à temperatura de ebulição da água, que é 100 graus Celsius, 373 kelvins e 202 graus Fahrenheit. Esse é o ponto de ebulição da água, chamado de segundo ponto fixo, ok? O ponto de fusão da água, chamado de primeiro ponto fixo, é 0 graus Celsius, 273 Kelvin e 32 graus Fahrenheit. Ok? Então, quem é o primeiro ponto fixo? O primeiro ponto fixo é o ponto de fusão da água. Ele começa no final da tabela, na parte de baixo da tabela, que é o grau, 0 graus Celsius, 273 Kelvin e 32 graus Fahrenheit. O segundo ponto fixo é o ponto de ebulição da água, que é a parte de cima da nossa escala, que é 100 graus Celsius, 373 Kelvin e 212 graus Fahrenheit, ok? E a gente vai estabelecer uma relação, uma medida de proporção entre essas escalas e vai montar 3 fórmulas para estar fazendo o cálculo de transformação de medidas, ok? Como que é essa relação? A gente tirou aqui essa parte aqui da tabela e pegou só as informações que a gente necessita. A gente tem aqui, ó, o primeiro ponto fixo. E aqui aqui a gente tem o primeiro ponto fixo aqui na parte de baixo, o primeiro ponto fixo aqui na parte de baixo. Só apagar aqui. Aqui a gente tem o primeiro ponto fixo, que é a fusão da água. Na parte de cima a gente tem o segundo ponto fixo, que é a ebulição da água, ok? E a gente vai montar aqui uma relação entre essas tabelas. Essa parte aqui mediana, que fica no meio, vocês podem observar, que está como C, F e K nas suas respectivas escalas, é qualquer temperatura que você queira encontrar. Qualquer temperatura, seja ela, nesse caso aqui, em Celsius, no segundo caso, Fahrenheit, graus Fahrenheit, e no terceiro caso, em Kelvin, ok? Vamos ver aqui como é que a gente faz para chegar à fórmula. Se eu quiser transformar uma temperatura da escala Celsius para a escala Kelvin, ou da Kelvin para Celsius, como é que eu faço? Ok? Então, vou tentar aqui crescer a imagem. Deixar aqui na imagem e no cálculo, tá? Então, quero transformar ou de graus Celsius para Kelvin, ou de Kelvin para graus Celsius, ok? Então, como é que eu faço? Então, vou montar a minha relação. Vou pegar qualquer temperatura, tá bom? Que eu chamei de TC, aqui abaixo, TC, menos, tá? Vem pro primeiro ponto fixo da escala, menos 0, né? Que é o primeiro ponto, está para 100, que é o segundo ponto fixo, menos 0, que é o primeiro ponto fixo. Aí, assim como, né, colocar a igualdade, a gente lê esse assim como. Aí, eu vou lá para a escala, né, a parte onde tem a escala que representa
o Kelvin. Aqui, ó. Então, faça a mesma coisa. Qualquer temperatura que eu chamei de TK, menos o primeiro ponto fixo, que é 273, está para... Volto lá pro segundo ponto fixo, coloco ele, 373, menos 273, que é o primeiro ponto fixo, tá bom? Aí, agora eu vou só resolver. Montei, agora eu vou resolver. TC menos 0 é TC. 100 menos 0 é 100. Igual a TK menos 273. 373 menos 273 é 100. O que eu faço agora? Multiplico em cruz. Vai ficar TC vezes 100, que dá 100 TC, igual 100 vezes TK, que dá 100 TK, menos 100 vezes 273, que dá 27.300. Então, vai ficar 100 TC igual a 100 TK menos 27.300. Dividindo 100, vai ficar TC igual a 100 TK menos 27.300 dividido por 100. Então, vai ficar TC igual a TK menos 273, fazendo a divisão. Dividindo ambos, tanto aqui o TK quanto 27.300 por 100, ok? Então, a fórmula que a gente chegou foi essa aqui. Então, nós só vamos usar essa fórmula aqui. Se eu quiser transformar de graus Celsius para Kelvin, eu vou usar essa fórmula, ok? Se eu quiser transformar de Kelvin para graus Celsius, eu também vou usar essa fórmula aqui. Basta eu substituir o valor da temperatura que eu tenho. Se eu tiver a temperatura em Kelvin e eu quiser transformar para Celsius, eu vou substituir aqui o valor da temperatura que eu tenho em Kelvin no lugar onde tem TK e depois resolver, ok? Vamos agora para o próximo. Transformação da escala Celsius para a escala Fahrenheit, tá bom? Eu vou pegar aquela mesma relação, né, ó, da escala, só que agora fazendo com o Celsius e o Fahrenheit, né? Agora eu vou fazer aqui, ó. Então, vai ficar C menos 0 está para 100 menos 0, assim como F menos 32 está para 12 menos 32, ok? Então, vai ficar dessa forma. Então, vou resolver, ó. TC menos 0 é TC, 100 menos 0 é 100, igual a TF menos 32, 212 menos 32, 180. Essa é a forma geral, tá? E essa aqui embaixo é a fórmula simplificada dessa daqui, ok? Então, aconselho vocês estarem utilizando a fórmula simplificada, porque ela é mais fácil de vocês estarem aplicando. Gi, mas se eu usar essa daqui que não está simplificada, vai dar o mesmo resultado? Com certeza você chegará ao mesmo resultado, mas eu aconselho vocês estarem usando a fórmula simplificada, tá? Que é essa aqui, tá? TC é igual a 5 nonos vezes 5F menos 32, ok? Como que eu transformo de Fahrenheit para Kelvin e de Kelvin para Fahrenheit? Então, você vai usar a mesma relaçãozinha aqui, só que agora você vai usar o Kelvin e o Fahrenheit, ó. Vai ficar F menos 32, está para 212 menos 32, assim como Q menos TK, né, menos 273, está para 373 menos 273. Aí vai ficar isso aqui. TF menos 32 está para 212 menos 32, assim como TK menos 273 está para 373,
menos 273, ok? Resolvendo, TF menos 32 está para 180, igual a TK menos 273 está para 100. Essa é a forma geral, mas nós temos a fórmula simplificada, que é essa daqui. TF, vou dar um zoom aqui. TF menos 32 igual a 9/5 vezes TK menos 273. Se você achar muito complicado essa fórmula aqui, quiser usar essa, por exemplo, pode, vai dar o mesmo resultado. Essa daqui é a forma simplificada, isso quer dizer que é mais simples de você aplicar. Mas isso não impede, se você quiser usar essa daqui, você poder usar, tá bom? Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos transformar de graus Celsius para graus Fahrenheit, tá bom? Para graus Fahrenheit. Então, a gente vai pegar a fórmula, essa aqui, TC é igual a 5 nonos vezes TF menos 32, e vai resolver. Peguei a fórmula, eu tenho 36 graus Celsius, onde tiver TC, eu vou colocar 36. Vai ficar 36 igual a 5 nonos vezes TF menos 32. O 5 multiplica o TF e multiplica o 32. Então, você tem que aplicar aqui a multiplicação. Então, vai ficar 36 igual 5 vezes TF, 5TF. 5 vezes menos 32 vai ficar menos 160 sobre 9. Multiplica em cruz, vai ficar 5TF menos 160 igual 36 vezes 9 dá 324. Vai ficar 5TF igual a 324. Passa o 160 para o segundo membro, ele passa positivo, então vai ficar 324 mais 160. Então, 5TF vai ser igual a 484. Passa o 5 dividindo, né? Então, vai ficar TF igual a 484 dividido por 5. Então, a temperatura em graus Fahrenheit vai ser igual a 96,8 graus Fahrenheit. Se eu quiser transformar essa mesma temperatura, 36 graus Celsius, para Kelvin, como que eu faço? Copio a fórmula, TC, que é a temperatura em Celsius, igual a temperatura em Kelvin menos 273. Substituo o TC, que é o 36, fica 36 igual a TK menos 273. Passando o TK para o primeiro membro, ele fica menos TK igual a menos 273. Passando 76 para o segundo membro, ele passa negativo. Então, vai ficar menos TK menos 273 menos 36 dá menos 309. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Multiplicando todo mundo por menos 1, vai ficar TK igual a 309 Kelvin, ok? Aí vocês vão estar comentando no final do vídeo com a seguinte resposta. A pergunta eu vou dizer agora. Um paciente com suspeita de infecção está com a temperatura de 102,2 graus Fahrenheit. Essa é a temperatura do paciente. Há motivo de preocupação com ele? Então, vamos lá. Ele está com uma temperatura em 102,2 graus Fahrenheit. Eu conheço essa temperatura, a nossa temperatura do corpo humano, a gente calcula ela, a gente tira ela, mede ela em graus Fahrenheit ou em graus Celsius. Exatamente, em graus Celsius. Então, essa temperatura aqui, ela é desconhecida para mim. Eu não tenho como saber se eu preciso me preocupar com esse paciente, porque a temperatura que a gente trabalha, que a gente convive no dia a dia, é a temperatura em graus Celsius. Então, você vai ter que transformar essa temperatura aí apresentada, 102,2 graus Fahrenheit, para graus Celsius, ok? E em seguida, você vai dizer, tá bom? O valor dessa temperatura em graus Celsius e dizer se o paciente está com febre ou não, tá bom?
Então, você vai transformar essa temperatura para graus Fahrenheit, perdão, de graus Fahrenheit para graus Celsius e dizer se o paciente está com febre ou não, tá bom? Beijos e até a próxima aula.